Galera, estamos aqui no canal Jacauá e vamos mostrar um vídeo sobre álgebra aplicada à genética. Vamos utilizar a teoria de autovalores e autovetores da álgebra linear e tem como objetivo de investigar a propagação de uma característica herdada em sucessivas gerações. Para isso, vamos primeiro estudar um pouco sobre autovalores e autovetores. Temos uma matriz quadrada ou transformação linear, onde o domínio é igual a contradomínio. Podemos ver aqui que temos um T vezes vetor V, que vai ser igual ao lambda vezes vetor V, sendo lambda um escalar real. Nesse caso, multiplicamos a matriz T pelo vetor V, e ele dará o seu dobro, ou seja, lambda é igual a 2. A ideia é que podemos substituir uma matriz inteira por um número lambda, que nesse caso é o 2. E no caso, o 2, que seria o lambda, será o autovalor dessa matriz. Bom, como nós vamos investigar a questão das características hereditárias autossômicas, que é um campo da genética, vamos aplicar um pouquinho da álgebra para entender mais sobre. Bom, nós vamos considerar, primeiramente, a gente vai distribuição de genótipos numa população. Vamos supor que um agricultor tem uma grande população de plantas em que esta consiste em alguma distribuição de todos os 3 possíveis genótipos: alelos dominantes, alelo dominante recessivo e somente alelo recessivo. O agricultor deseja implementar um programa de criação no qual cada planta da produção é fertilizada por uma planta do genótipo AA. Bom, isso acontecendo, essa característica vai ser comandada por um conjunto desses 2 genes que eu acabei de apresentar. Então, a primeira tabela aqui, ela mostra as probabilidades dos possíveis genótipos dos descendentes. No caso, se tem somente alelos dominantes, a probabilidade do cruzamento com outros alelos dominantes é de ter somente alelos dominantes. E isso sucessivamente. Aí, aqui a gente vai percebendo que, dependendo do outro tipo de gene, aí vai diminuindo a possibilidade de ter somente alelos dominantes. Bom, e aí agora a gente vai trazer um pouco para o campo da genética. No caso, aqui eu vou explicar o que cada coisinha da fórmula representa e depois apresento a fórmula utilizada. Bom, a N vai representar a fração das plantas do genótipo alelo dominante na 10ª geração. BN representa a fração das plantas de genótipo alelo dominante recessivo na 10ª geração. CN representa a fração das plantas de genótipo alelo recessivo na 10ª geração. Assim temos A0, B0 e C0, as frações que representam a distribuição inicial, e sabemos que AN mais BN mais CN vai ser igual a 1 para todo N igual a 0, 1, 2 e assim sucessivamente, pois a soma de todas as probabilidades é sempre igual a 1. Bom, a fração AN, que no caso é a primeira nesse caso, ela representa a população do genótipo alelo dominante na 10ª geração. Isso será a probabilidade dos descendentes do cruzamento alelo dominante e alelo dominante serem do genótipo alelo dominante multiplicado pela fração da população que representa os descendentes do genótipo alelo dominante da geração anterior, somado com a probabilidade dos descendentes do cruzamento alelo dominante e alelo dominante recessivo serem de genótipo alelo dominante, multiplicado pela fração da população que representa os descendentes de genótipo alelo dominante e recessivo da geração anterior. Bom, aqui nós podemos perceber que isso tudo vai ficar em forma de fração assim. A letra AN vai ser igual a 1 vezes AN menos 1 mais meio vezes BN menos 1. Esse N, como nós vimos anteriormente, pode representar qualquer valor de 0 ao infinito. Bom, digamos que se aqui fosse um valor 5, então aqui seria um valor 4, que é N menos 1, então 5 menos 4, e aqui seria 5
menos 1, 4 também. Então, esse n, ele pode ser qualquer valor que seja entre 0 e infinito. Bom, já a fração Bn, ela representa a população do genótipo alelo dominante e alelo recessivo da enésima geração. Será a probabilidade descendente do cruzamento alelo dominante e alelo dominante recessivo serem de genótipo alelo dominante e recessivo multiplicado pela fração da população que representa os descendentes de genótipo dominante e recessivo da geração anterior, somado à probabilidade dos descendentes do cruzamento alelo dominante e alelo recessivo serem alelo dominante e recessivo, multiplicado pela fração da população que representa os descendentes de genótipo alelo recessivo da geração anterior. Bom, como a gente pode perceber, isso tudo está exemplificado aqui, e no caso, o Bn vai ser igual a meio de Bn menos 1 mais 1 de Cn menos 1. Se fosse um 5, por exemplo, seria meio de B a quarto mais 1 e de vezes C a n menos 1, 5 menos 1 seria, no caso, 4. Já a fração Cn, que representa a população de genótipo alelo dominante recessivo da enésima geração, será igual a 0, pois não há probabilidade de surgirem descendentes do tipo alelo dominante ou alelo recessivo. Como podemos ver aqui na equação, temos que Cn igual a 0. Depois de juntar as três equações, podemos juntar agora as três em forma de matriz, que agora que chegará a parte da álgebra aplicada à genética. As equações 1 podem ser escritas na forma matricial. X elevado a n é igual a, dentro da matriz, a n, bn e cn, sendo que n pode ser qualquer número escalar. Para isso, teremos a matriz igual a, temos os números, no caso, na primeira linha temos 1, meio e 0, porque vimos na equação anterior que, no caso, seria a n, 1 vezes a n, mais meio de bn menos 1. E o Cn nós não temos na primeira equação, e assim sucessivamente. Na segunda linha temos 0 porque não teremos a n na equação, mais meio de Bn mais Cn menos 1. E na terceira equação, que representa a terceira linha, vimos que o Cn é igual a 0, logo não temos nem a n, nem Bn, tampouco o Cn. E a terceira equação que temos aqui representada na forma de matriz é x elevado a n menos 1, que é igual a n menos 1, Bn menos 1 e Cn menos 1, para n também sendo qualquer escalar real. Agora nós temos a matriz aqui de um programa Scilab. É um programinha bem fácil de utilizar. A gente só botou aqui para representar e depois a gente vai explicar mais outra coisa no Scilab. Bom, a gente botou essa matriz anterior mesmo, como vocês podem perceber, essa matriz M aqui, que ela tem característica 3×3, e aí agora a gente vai observar ela aqui. Bom, a gente colocou os valores 1, meio, 0, 0, meio, 1, 0, 0, 0, que aqui é a n, bn, cn. Só atentando que, quando a gente for usar o programa do Scilab, para a gente representar, temos que seguir alguns comandos. Por exemplo, nós temos que definir a variável, portanto, nossa matriz definimos como sendo m. Então, dessa forma, será m igual a, abre parêntese ou colchete e coloca os números. O ponto e vírgula que vocês podem perceber nessa representação significa que ele vai dar espaço para outra linha. Então, esse 1, meio e 0 representa uma linha. Vem o ponto e vírgula, vai vir uma outra linha agora representada no Scilab. Só que, quando você aperta Enter depois de tudo, ele vai dar já na forma de matriz. E como vocês podem ver, ele não lhe dá os números em fração. Ele já dá os números decimais. Autobom, e aqui a gente também tem o programinha Scilab para encontrar os autovalores e autovetores. Bom, autovalores da matriz. Então a gente foi construindo o programinha, os comandos, e a gente encontrou os autovalores da matriz e os autovetores da matriz. Que no caso, aqui vocês podem perceber a matriz, que nesse caso a gente chamou de matriz A, construir o polinômio característico de A, aí construímos, achar os zeros do polinômio, e com isso, seguindo esses passinhos, a gente acha
autovalores e autovetores. Bom, isso aqui são os comandos, isso aqui já é tudo construído certinho. Bom, galera, agora a gente vai pro passo final. Bom, lá inicialmente a gente percebeu que a soma do AN, BN e CN seria igual a 1. Percebemos no final de tudo isso que vai dar igual a 1, sendo que o C, já de cara a gente percebeu lá em cima que seria o 0, e aí com isso a matriz vai ficar 1, 0, 0. E então, lembrando da história inicial, que o agricultor queria que todas as populações fossem, ao serem cruzadas, fossem do genótipo alelo dominante, a gente percebe que ele vai conseguir isso, pois isso significa que no limite, todas as plantas da população serão de genótipo alelo dominante. Então, galera, nosso vídeo do canal Jacauar fica aqui e esperem o próximo. 1000 beijos!